Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana sobre o sistema nervoso. Nós já tivemos a primeira parte da aula, que foi relacionado à anatomia e fisiologia, e hoje nós vamos dar continuidade a partir da fisiopatologia, algumas doenças importantes do sistema nervoso. Então, esse material já foi enviado para vocês e ele precisa ser assistido e estudado após essa primeira parte, que é sobre o sistema nervoso, que foi dada anatomia e fisiologia. É importante entender alguns critérios e conceitos de anatomia e fisiologia para a gente poder entender algumas patologias. Claro que nesse processo patológico que a gente está estudando agora, a gente não contempla todas as doenças. São algumas doenças relevantes que vocês vão ter mais contato ao longo da vida profissional de vocês como técnico de enfermagem. Vocês já receberam esse material e vocês têm que dar continuidade ao estudo a partir dele. A parte de anatomia e fisiologia, caso tenha ficado alguma dúvida, pode encaminhar para a gente. E assim que a gente voltar às aulas presenciais, nós vamos fazer a parte de prática, que ela é importante para a gente poder entender melhor e conseguir ver alguns detalhes mais aprofundados da anatomia do sistema nervoso, que é uma anatomia bem detalhada e bem complexa. Então, por isso que a gente dá essa primeira parte um pouco mais superficial, mas assim que a gente voltar e tiver oportunidade, a gente vai fazer ela de forma mais específica e principalmente prática. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade com as patologias do sistema nervoso. Tá bom? Então, sigam pelo material aí. Essa é a aula 7, parte 2, sistema neurológico, fisiopatologia. Nós vamos começar falando sobre acidente vascular cerebral. Grupo de doença com início abrupto que provoca danos neurológicos. Esse acidente vascular cerebral ele pode ser de dois tipos, dependendo do mecanismo que gerou esse acidente vascular cerebral. Ele pode ser isquêmico, que acontece em 84% dos casos, que se dá por uma oclusão ou uma obstrução, ou ele pode ser hemorrágico, que vai corresponder a 16% dos casos, e ele se dá não por oclusão ou obstrução, ele se dá por uma ruptura no sistema nervoso, principalmente no sistema vascular. Vocês vão encontrar na literatura que acidente vascular cerebral, AVC, hoje também é classificado como AVE, acidente vascular encefálico. São nomenclaturas distintas que são do mesmo conceito, tá? Então a gente só mudou de AVC para AVE, mas cada literatura vocês podem encontrar de um jeito, todos os dois está correto. Olhem para vocês verem aqui os tipos de AVC. Nós temos o AVC isquêmico, que é o tipo mais comum, responsável por 80% dos casos. Os sintomas surgem de repente e dependem da área afetada. No acidente isquêmico transitório, os sintomas são passageiros. Tá? Se a gente tiver um acidente vascular cerebral isquêmico transitório, o paciente sente alguns sintomas e esses sintomas passam, como por exemplo parestesia de algum lado ou alguma dormência mais lateral ou mesmo características mais fortes do AVC, como dificuldade para falar, mas isso ele tem o sintoma e esse sintoma ele é passageiro, quando o acidente vascular cerebral isquêmico é transitório. Mas ele também ele pode não ser transitório, ele pode afetar uma área do cérebro. Olha esse vaso sanguíneo que está nesse primeiro desenho. Ele tem ali uma obstrução ou uma oclusão causada por um coágulo. Esse coágulo no vaso sanguíneo, que está
irrigando uma área do cérebro ou do encéfalo, ele vai obstruir a passagem de sangue nesse vaso sanguíneo e não vai conseguir levar os nutrientes, o sangue, até a área do cérebro, causando um dano naquele local. Isso é o acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Então ele acontece por uma oclusão ou uma obstrução. Nesse caso que a gente está vendo, um coágulo obstruindo um vaso sanguíneo. O AVC hemorrágico, ele representa, a gente viu no primeiro slide aqui, 16%, mas ele apresenta em torno de 16 a 20% dos casos. Seus sintomas incluem dor de cabeça muito forte, que surge de repente e pode vir acompanhada de perda de força e sonolência. Diferente do acidente vascular cerebral isquêmico, o acidente vascular cerebral hemorrágico se dá por um rompimento de artéria ou um vaso que irriga parte do cérebro. Esse rompimento extravasa o sangue que estaria sendo levado para fora do vaso sanguíneo, levando a um quadro mais grave do que algumas vezes mais grave do que o AVC isquêmico. Nós vamos ver alguns exemplos a mais daqui a pouco. O AVC isquêmico, ele é um processo no qual o tecido não recebe nutrientes, especialmente oxigênio. É importante lembrar que o sangue, além de levar nutrientes, ele leva o oxigênio até os tecidos. Levando o oxigênio até o tecido, ele pega gás carbônico e volta para a circulação para poder fazer essa troca de gás carbônico por oxigênio, que é importantíssimo para a manutenção celular. No caso do acidente vascular isquêmico, ele é causado por redução do fluxo sanguíneo em uma artéria que irriga uma parte do cérebro. Essa artéria, essa redução do fluxo, ela pode ser uma redução total ou parcial. Se ela for dependendo do tamanho da oclusão, o tamanho da obstrução. Normalmente, essa oclusão está associada à aterosclerose, que são placas de gordura formadas nas artérias, que vão obstruir a passagem de sangue. Nós também podemos classificar como trombose, que é um processo local, ou como embolia. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de acidente vascular isquêmico. Nós temos aqui um fragmento de uma placa arteriosclerótica que estava ali na carótida interna. Essa placa de aterosclerose, ela se desprende do local onde ela é formada. Por exemplo, a gente está vendo uma artéria carótida interna aqui perto do maxilar, da mandíbula. Então, ele está bem longe do cérebro, né? Mas aqui ela se deslocou e subiu, sendo levada até a artéria que irriga um tecido cerebral. E lá, como a artéria vai reduzindo o calibre até chegar em todos os tecidos cerebrais, ela vai acabar um pequeno fragmento que foi rompido lá na carótida. Quando ela chega lá no cérebro, ela entope parcialmente ou até totalmente uma artéria que lá no cérebro vai ser menor, vai ter menor calibre do que no resto do corpo. Então, essa parte aqui, ela seria um exemplo de um processo de deslocamento de uma placa de aterosclerose, que vai estar relacionado aí a questões de alimentares, colesterol alto, que vai formando placas nas artérias, e essas placas podem se romper, se deslocar
e parar em artérias de menor calibre, levando a uma obstrução, principalmente uma obstrução no cérebro, que vai ser o AVC. Aqui a gente tem uma artéria cerebral média e nós temos uma obstrução arteriosclerótica no primeiro caso e um coágulo sanguíneo, que são casos distintos. O coágulo sanguíneo ele vai ser formado por outros processos fisiológicos diferentes da placa de aterosclerose. O arteroma ele vai ser formado principalmente a partir de colesterol. Já o coágulo ele pode vir de outra parte do corpo e também por questões de coagulação e principalmente uma questão de trombose, onde se forma esse coágulo que também pode se deslocar ou pode ser local, um coágulo formado diretamente ali nessa artéria cerebral média. Quando a gente pega uma obstrução arteriosclerótica, a gente viu que a gente pode ter esse fragmento de placa se deslocando de uma artéria fora do cérebro. A mesma coisa pode acontecer com uma trombose ou uma embolia. Ela também pode deslocar, mas no caso da trombose, ela também está mais relacionada a processos locais, como a formação de coágulo dentro das próprias artérias cerebrais. Sendo que tanto uma forma, seja trombose, embolia ou arteriosclerose, quando leva a uma obstrução ou uma oclusão, a gente dá o nome de acidente vascular cerebral isquêmico, porque teve uma obstrução que levou a interromper o fluxo sanguíneo e impedir de levar nutrientes até o tecido cerebral. Essa parte que é importante vocês entenderem. No AVC hemorrágico, nós temos um extravasamento de sangue para fora dos vasos. O sangue pode derramar para o interior do cérebro, o espaço entre o cérebro e a sua membrana, que é o espaço aracnoide, muito mais relacionado com hipertensão. Esse tipo de AVC tem altas taxas de mortalidade e a prevenção é o pilar de conduta para evitar acidente vascular cerebral hemorrágico. Porque quando ele acontece, pode ser muito mais complicado de reverter pelo tipo de dano causado por esse acidente vascular. Nesse caso, a gente não tem apenas a interrupção do sangue passando pela artéria cerebral. No caso do acidente vascular isquêmico, nós temos uma obstrução que impede, que danifica uma área por não levar até aquela área nutrientes e oxigênio suficiente para manter a função cerebral. Pode ser corrigida com procedimentos, principalmente cirúrgicos, de desobstrução da artéria. No caso do AVC hemorrágico, nós temos um dano maior e altas taxas de mortalidade, porque não é apenas a interrupção da chegada de nutrientes e oxigênio até parte do cérebro. Além dessa perda de nutrientes e oxigênio até o tecido cerebral, nós também temos um extravasamento de sangue para fora dos vasos, que pode levar a complicações graves e pode não ser possível a retirada desse sangue ali no tecido cerebral, que vai causar um dano que pode levar à morte. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens da artéria cerebral média, nesse primeiro desenho aqui. A gente tem aqui um aneurisma, que é essa bolinha, como se a artéria estivesse abaulada, tivesse com uma bolha dentro dela. E depois a gente tem rompimentos que podem levar a danos graves, como nesse exemplo aqui, a gente tem
um rompimento com extravasamento de sangue por uma parte bem importante do cérebro, o que pode não ser possível de ser removida por processos cirúrgicos. E esse dano, esse sangue que está ali espalhado pelo cérebro, ele pode levar a outras infecções e a danos permanentes em uma área muito maior do que apenas uma área de uma parte do cérebro, uma parte dos tecidos cerebrais que não receberam nutriente e oxigênio de forma suficiente. Então, o acidente vascular cerebral hemorrágico, ele é mais grave e mais complicado de ser corrigido após um evento. Não é impossível, depende da quantidade de sangue que extravasou e a quantidade de dano causado por esse sangue que extravasou. Muito associado à hipertensão. Pacientes com hipertensão têm que, claro, hipertensão descontrolada. Se o paciente tem hipertensão, toma medicação e tem a pressão arterial controlada, está em níveis normais com a medicação, os riscos diminuem consideravelmente. Quando o paciente é hipertenso e não tem condutas e cuidado suficiente, o risco dele é aumentado. Então, uma hipertensão não tratada ou tratada de forma incorreta, que os níveis de pressão arterial não estão suficientemente controlados, pode levar a um processo de acidente vascular cerebral hemorrágico grave. Então, o principal fator aí para o acidente vascular cerebral hemorrágico é o controle da pressão arterial. Se vocês pararem para poder pensar que se no acidente vascular cerebral hemorrágico o principal controle é a hipertensão, no acidente vascular cerebral isquêmico o principal controle está relacionado a níveis de colesterol, a níveis de gordura, que principalmente a questão alimentar, porque são eles que vão formar as placas de ateroma que podem se deslocar e levar a um AVC isquêmico, e também a questões relacionadas à coagulação e trombose. Cuidado com o paciente que tem muitos coágulos, trombose em pernas, em braços, muitas varizes, todos eles também podem levar a podem ter maior probabilidade de ter um AVC isquêmico por trombose. Alguns casos importantes de AVC isquêmico causado por embolia ou por trombo está relacionado às cirurgias ortopédicas. Por isso que vocês vão ver na prática clínica de vocês no hospital muita cirurgia ortopédica, como por exemplo cirurgia de joelho, ou cirurgia que o médico teve que fazer recorte ósseo, o uso de anticoagulante, principalmente injetável. O nome desse anticoagulante que se usa de forma preventiva é enoxaparina. Ela é utilizada de forma para prevenir coágulos pós-cirurgia. Então, ele é muito importante para poder evitar o acidente vascular cerebral isquêmico. Os dois casos, a gente tem uma questão de prevenção que é importante para poder associar e também para poder evitar danos mais graves no caso ocorra o AVC. AVC é a segunda maior causa de mortalidade mundial. No Brasil, o Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade por AVC. As taxas de AVC dobram a cada década depois dos 55 anos de idade. Aí está relacionado também a questões a questão da idade por questões de resistência vascular, rigidez da parede vascular, maior número de placas de arteroma, maior probabilidade de formar coágulos, maior risco de trombose, tudo isso associado após os 55 anos de idade.
e por isso é importante fazer um tratamento preventivo. Tá? Fatores de risco. Hipertensão é o principal fator de risco. No Brasil, a alimentação com uma quantidade elevada de sal faz com que a hipertensão arterial sistêmica seja um fator de risco diferenciado. Em torno de 85% dos pacientes com AVC são hipertensos. É igual eu já expliquei para vocês têm que entender isso. Não é porque o paciente é hipertenso que ele vai ter AVC. O paciente hipertenso tratado de forma correta e com níveis pressóricos adequados reduz muito o risco de AVC. Agora, o paciente hipertenso que não é tratado de forma correta e que tem níveis pressóricos inadequados tem maior probabilidade de ter um AVC. Esses 85% dos pacientes com AVC, que fala que são hipertensos, a maioria deles está relacionada à hipertensão não controlada, tá bom? Outro fator de risco importante é o diabetes, e que ele está associado principalmente com o AVC isquêmico, sendo hoje o segundo fator de risco mais importante, porque ele tem uma potencialização de risco pela combinação de diabetes, hipertensão e dislipidemias. Dislipidemias aqui no caso, aumento do colesterol, dos níveis de colesterol, LDL, colesterol total, triglicérides, todos eles levam a uma descompensação de lipídios, que a gente dá o nome de dislipidemia. Essa associação, essa combinação de diabetes, hipertensão e problemas relacionados a colesterol, as dislipidemias, potencializam o risco de AVC. Hoje, os principais fatores de risco são hipertensão, diabetes e associada à dislipidemia. Esses fatores são fatores patológicos. Nós temos um terceiro fator, que também é muito importante, mas ele é um fator externo, que é o fumo. Hoje, pacientes fumantes de mais de 40 cigarros por dia apresentam risco relativo 2 vezes maior que fumantes de menos de 10 cigarros por dia. Os fumantes pesados mostram risco relativo de AVC 2 a 4 vezes maior do que não fumantes. Então, uma pessoa que fuma uma quantidade mais elevada de cigarros por dia tem uma possibilidade, um risco maior de sofrer um AVC de 2 a 4 vezes do que as pessoas que não fumam. Além de fatores patológicos como hipertensão, diabetes e dislipidemias, o fumo como um fator externo, ele é muito importante de ser considerado e por isso também deve ser evitado e controlado, para que possa reduzir o risco de AVC. Paciente do sexo feminino, fumante, com o uso de anticoncepcional, tem o risco ainda mais aumentado, porque esses fatores, anticoncepcional e cigarro, aumentam ainda mais o risco de trombose, aumentam mais o risco de acidente vascular cerebral isquêmico. Tá? Pior, quanto mais patologias a pessoa tem, maior o risco. Se a pessoa é fumante, usa anticoncepcional, acima de 55 anos não vai usar anticoncepcional, né? Ou se a pessoa é fumante, usa anticoncepcional, tem diabetes ou tem hipertensão, vai aumentar. Agora, se o paciente é fumante, tem mais de 55 anos, é hipertenso, o risco também aumenta. O paciente tem diabetes, colesterol alto e fuma, o risco também aumenta. Então, tudo isso, quanto maior fator de risco associado, maior o risco de sofrer, de ter um AVC. Tá bom? Nós temos aqui nesse gráfico a prevalência dos fatores de risco em ambos os sexos, tanto homem quanto
mulher. Nós temos aqui como principal fator de risco a hipertensão arterial sistêmica, depois o diabetes, depois o tabagismo, depois dislipidemias, depois a gente tem insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência coronariana, né? Nós temos, e por último, o etilismo. Igual eu falei com vocês, se a gente for somar esses fatores, quanto mais fatores uma pessoa tem, maior o risco de ter um AVC. Então, quanto menos fatores, quanto mais problemas de saúde ou mais fatores externos nós retirarmos dessa lista, menor o risco. Por exemplo, paciente é hipertenso, diabético e fuma, tem um grande risco, mas se ele consegue controlar dieta, alimentação e para de fumar, o risco dele vai reduzindo. Agora, se ele tem esses problemas e continua com o mesmo estilo de vida, sem se preocupar e sem se tratar, o risco vai ser sempre aumentado. Tá bom? Nessa tabela, nós temos os fatores de risco estabelecidos para, aqui já vocês vão ver a sigla AVE, né? Acidente vascular encefálico, é a mesma de AVC. Nós temos riscos modificáveis, riscos não modificáveis e outros que vão ser, talvez, processos externos. Os riscos modificáveis nós podemos controlar, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, fumo, fibrilação atrial, outras doenças cardíacas, hiperlipidemias, que vai ser o aumento dos níveis de colesterol e triglicérides, sedentarismo, estenose carotídea assintomática e ataques isquêmicos transitórios. Ou seja, se o paciente apresenta algum desses ou alguns desses problemas de saúde, por tratamentos e por questões mais específicas, nós podemos controlar. Paciente hipertenso, medicação, controle, ele passa a níveis normais, o risco reduz. Paciente fumante, fumava 40 cigarros por dia, não conseguiu parar de fumar, mas reduziu para 20, o risco já começa a diminuir. Passou o tempo, ele parou de fumar, o risco começa a ficar, depois de algum tempo, igual de uma pessoa que não fumava. O paciente tem estenose em carótida, ou seja, a artéria carótida está com calibre reduzido. Pode colocar um stent, pode fazer uma cirurgia e resolver esse problema para poder evitar um acidente vascular cerebral futuro. O paciente tem ataques isquêmicos transitórios, que eu falei que é aqueles pequenos AVCs, que a gente fala assim, são pequenos AVCs que o paciente vai sentindo sintomas mais leves, sintomas que passam. O paciente sente sintomas de AVC, mas são sintomas passageiros. Se ele tratar e ver que aquilo são pequenas obstruções que ao longo do tempo ele consegue ir controlando ou melhorando, talvez por questões de coágulos ou por placas de ateroma, pode ser por alguns procedimentos cirúrgicos também, dá para poder reduzir, e com essa redução a gente consegue ter um risco de AVC bem reduzido. O paciente é sedentário, começa a fazer atividade física de forma correta e orientada, ele também pode reduzir o risco de AVC. Agora, os riscos não modificáveis. Idade, sexo, raça, etnia e hereditariedade, nós não conseguimos modificar. Então, depois de 55 anos, o risco é aumentado. Questões de hereditariedade. Se o paciente tem problemas hereditários que vêm de família, não é possível modificar esse risco. E questões relacionadas a sexo, raça e etnia, são vários estudos que mostram situações divergentes. Por isso que não é importante a gente frisar tanto eles, mas principalmente idade e problemas de saúde hereditário familiar, tá bom? Outros fatores de risco que a gente também, a maioria deles a gente consegue contornar, é a questão do álcool, pode não ser um dos principais, mas também é importante.
Questões de anticorpos, que pode ser tratado de forma com o médico, né, endocrinologista também, para algumas questões relacionadas a anticorpos. Homocisteína elevado também é um processo que pode ser avaliado pelo médico. Processos inflamatórios, principalmente inflamações vasculares, podem aumentar o risco, então também precisam ser avaliados e podem ser modificados. Infecções também podem aumentar o risco de AVC, mas que também é modificável quando tratado de forma correta. Consequências do AVC. Alterações decorrentes das lesões neurológicas podem ser motoras, sensoriais, perceptivas, de comunicação e de comportamento. A prevenção vem do controle do tabagismo, atividade física regular, controle da obesidade, controle do uso de álcool e controle de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemias e outras doenças também associadas, que também são importantes. Essa parte a gente completa o AVC. Importante, frisem bem a diferença do acidente vascular cerebral isquêmico, que se dá por uma obstrução, por uma oclusão, que impede a passagem de sangue, impede que esse sangue leve nutrientes e oxigênio para partes do tecido cerebral. Pode ser uma placa de ateroma que deslocou, pode ser um coágulo, pode ser uma embolia que causou o acidente vascular cerebral isquêmico. Se os sintomas são passageiros, nós damos o nome de acidente vascular cerebral isquêmico transitório. No acidente vascular cerebral hemorrágico, nós temos o rompimento de uma artéria cerebral que vai levar ao extravasamento de sangue pelo tecido cerebral. É mais grave, é mais complicado de ser restabelecido e tem maior taxa de mortalidade. Essa diferença entre AVC isquêmico transitório e AVC hemorrágico, vocês precisam guardar. Prevenção. Tem que também guardar fatores de risco e como se prevenir. Isso é importante para a orientação do paciente de vocês em cuidados de enfermagem. Tá bom? Próximo tópico. Paralisia cerebral. A paralisia cerebral é uma encefalopatia crônica não progressiva da infância. Um grupo de desordens motoras não progressivas, porém sujeitas a mudanças, resultante de lesão no encéfalo nos primeiros estágios de seu desenvolvimento. Caracteriza-se por alterações dos movimentos e da postura, de causa não genética, adquiridas antes, durante ou após o nascimento, até os 7 anos de idade. Em geral, acompanha-se déficits sensoriais e mental, bem como de crises convulsivas. A incidência da paralisia cerebral ocorre numa proporção de 3 casos para 1.000 habitantes, considerando todas as formas e faixas etárias. Aqui nós temos dados de 1970, né? Na Escócia de 1,2 para cada 1.000 e em 1989, dados do Brasil de 6 para cada 1.000. Hoje nós temos uma proporção de 3 casos para cada 1.000 habitantes. Sua incidência vem aumentando como consequência de alguns fatores. Diminuição da natimortalidade na proporção de 0,5 casos para cada 100 partos. Diminuição da neomortalidade, aumentando o número de sobreviventes. Aumento da longevidade em até 80% nos últimos 20 anos, o que aumenta também o tempo de sobrevida. Etiologia da paralisia cerebral. Causas pré-natais. Doença cerebrovascular, agentes físicos e agentes químicos, infecções e fatores maternos. Causas perinatais. Anóxia perinatal, hemorragias intracranianas, alterações metabólicas, infecções, icterícia precoce. E causas pós-natais.
traumatismos cranianos, infecções, tumores e AVCs. Fisiopatologia da paralisia cerebral. As lesões cerebrais mais graves resultam de doença cerebrovascular, seja isquêmica ou hemorrágica. Hipoperfusão cerebral, infarto de distribuição arterial, hemorragia intraventricular e hemorragia intraparenctomatosa. As demais causas, infecções, álcool, drogas, doenças maternas, disfunções placentárias, também podem simular insultos hipóxico-isquêmicos. As lesões cerebrais mais graves resultam de doença cerebrovascular, seja isquêmica ou hemorrágica. As demais causas também podem simular insultos hipóxico-isquêmicos. Dependendo da idade gestacional em que ocorra a agressão, as sequelas podem ser malformativas. Nós temos aqui exemplos de sequelas que levaram a má formação cerebral, e elas também podem ser destrutivas, que destruíram parte do sistema cerebral, parte do encéfalo, parte do tecido cerebral da criança. Bom, a intensidade dos sintomas. As alterações dos movimentos e da postura, os déficits sensoriais e mentais, bem como as convulsões, dependem de fatores agravantes e atenuantes. Quais sejam? Fatores agravantes: o agente causal e a duração de sua ação, a idade gestacional em que ocorreu a agressão, más condições de atendimento durante o trabalho de parto, maior maturidade fetal e convulsões neonatais. Fatores atenuantes: fatores protetores placentários e maternos genéticos, equipamentos hospitalares para monitoração do parto, boa qualificação do pessoal envolvido no atendimento perinatal, plano de saúde para cobertura do parto cirúrgico, fisioterapia neonatal e estimulação precoce da criança. O diagnóstico: uma história completa dos antecedentes gestacionais e perinatais já permite uma suspeita diagnóstica. Deve-se sempre considerar a possibilidade do fator causal já ter acontecido em fases iniciais da gestação. Muitas vezes, as formas mais leves de paralisia cerebral passam despercebidas, somente se manifestam na fase de escolaridade por discretas incoordenações motoras. Para essa primeira aula de fisiopatologia, nós vamos terminar com essa segunda patologia, que é a paralisia cerebral. Então ficou o acidente vascular cerebral isquêmico e hemorrágico e a paralisia cerebral. A gente volta continuando com alguns outros processos fisiopatológicos do sistema nervoso, sistema neurológico, na próxima aula. Até a próxima, gente.